Bem-vindo, bem-vinda à nossa jornada de leitura da Bíblia. Pegando aqui a nossa programação, temos como tarefa essa semana ler Gênesis de 1 a 11, que tratam da criação, da queda e da recriação, podemos assim dizer. O livro de Gênesis, penso eu que certamente você já o leu. E certamente você encontrou algumas dificuldades. Aqui nesse livro se travam as grandes batalhas entre ciência e fé. Como compreender a narrativa da criação que encontramos no capítulo 1 e no capítulo 2? É uma narração científica, jornalística? É uma narração poética, parabólica? Como é que é essa narração? Como entender aquelas datas, aqueles anos que as pessoas viveram? 969 anos, aquele é o número real. O que foi a queda propriamente dita? Porque aquele pecado, primeiro pecado, chamado pecado original na teologia, teve um castigo tão forte da expulsão do primeiro casal da terra do paraíso. São perguntas que vão surgindo além de curiosidades. Deixa eu falar um pouquinho sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro que contém algo que poderíamos chamar de essencial, porque aqui nós temos os princípios. Então, esse primeiro livro da Bíblia, eu escrevo aqui neste livro A Jornada da Bíblia, que é uma síntese de cada estação, como já tenho dito, que esse livro compreende um período de tempo muito longo. Vai da eternidade até o século XV a.C., aproximadamente. O autor tem como objetivo descrever as origens, isto é, quando as coisas começaram, sejam culturas, hábitos, práticas, histórias. O início da humanidade está aqui e já começa também o princípio da história do povo de Israel, de onde viria o Messias, porque também o livro de Gênesis é sobre o Messias. Essa longa história contempla a criação, contempla a queda e contempla a recriação. Podemos dizer que esses primeiros 11 capítulos são capítulos da narrativa de tudo, de quando tudo acontece. São elementos muito valiosos, sobretudo os capítulos 1, 2 e 3. A nossa grande dificuldade é a idade dos patriarcas. Como resolver esse enigma? Eu procuro explicar aqui no livro, basicamente dizendo o seguinte. Primeira resposta: aqueles anos correspondem aos nossos anos, com uma pequena diferença de 3 dias a cada mês, porque o calendário era lunar e não solar. Então, um mês tinha 28 dias. Mas isso ainda não explica alguém ter um filho aos 500 anos de idade. A outra explicação, inaceitável, a primeira é aceitável, é que é uma lenda. Essas datas não querem dizer nada. E a terceira possibilidade é que ainda não foi decifrado o sistema adotado. Eu vou apresentar aqui a vocês agora 2 explicações para este assunto. Primeira, esses anos, é uma hipótese,
eu disse que há 3 possibilidades. Primeira, esses números são esses números, rigorosamente iguais aos nossos, descontados apenas 3 dias a cada mês, que não dá grande diferença, em torno de 10% na numeração de anos. A segunda é que esses números não querem dizer nada, é uma lenda, inventaram essa data. Uma terceira é um esforço de entender que nós não sabemos ainda como categorizar esses números com os nossos números. Então, eu ofereço 2 hipóteses. Primeira hipótese: os números de anos de uma pessoa somam os anos de sua vida biológica e de toda a sua descendência. Então, se uma pessoa viveu 900 anos, conta ele que morreu talvez aos 100, 120, mas conta também o seu filho, seu neto, seu bisneto, até quando há uma sequência conhecida na sua cronologia. É uma possibilidade? É. Por que eu digo que é uma possibilidade? Porque a família era o núcleo da sociedade e não o indivíduo. Então, enquanto aquela família vivesse, aquele indivíduo viveria. Repito que é uma hipótese que eu apresento como uma solução para a terceira alternativa de esses números serem ainda de nós desconhecidos. Uma segunda subhipótese, dentro dessa hipótese geral, nos manda ao Egito. Quando Champollion, no século XIX, se encontrou com a chamada Pedra de Roseta, ninguém conseguia decifrar o que aquela pedra dizia, qual a história que a pedra contava. Então Champollion, no meticuloso trabalho, conseguiu decifrar o que aquela pedra dizia. Aquele pássaro, aqueles números embaixo, aquelas hieroglifos em cima, ele decodificou aquilo. Então, eu gostaria de sugerir que chegará um tempo em que alguém pegará esses números e vai decifrar o que eles significam. Não dá para dividir por 10, porque há pessoas que tiveram filhos com 120 anos, teria filho com 12, não explica. Então, não é esse caminho, mas pode ser que haja um outro caminho. Um caminho que, por exemplo, confirme a minha hipótese primeira, de que é a idade da família, não do indivíduo, ou alguma outra fórmula que nos ajude a entender. Então, eu só estou tentando ajudar na solução do problema, mas não tenho a menor dificuldade em ficar com a hipótese comum. Aqueles anos são aqueles anos iguais aos nossos, descontados tão somente o calendário lunar, que tem 3 ou 4 dias a menos, mas isso não faz grande diferença. Então, essa é uma explicação para o assunto. Mas eu quero chamar a atenção aqui também para um outro problema, que é a maldição que Noé lança contra o seu filho, amaldiçoando o seu neto. Cã fez algo abominável, que foi expor a nudez do seu pai embriagado, e Noé, com raiva, o amaldiçoa, amaldiçoando o filho do seu filho, isto é, o seu neto, Canaã. 2 coisas. Primeira coisa importante: o fato de ele amaldiçoar não quer dizer que Deus amaldiçoou. Palavra de bêbado. Vamos deixar bem claro isso. Mas a Bíblia sempre conta a história como ela é. Não corta essa parte, não tem censura na história bíblica. Mas a segunda coisa, essa mais grave, que eu preciso dizer, é que durante muito tempo, esse versículo de Gênesis, onde há essa maldição, foi tal versículo utilizado para justificar a servidão dos negros, a inferioridade racial dos negros.
entendendo que a maldição de Canaã é a maldição dos negros. Os negros são malditos e têm que servir aos brancos. Você acha isso absurdo, não é? Mas eu li um livro americano, século XVIII, de 500 páginas. Eu tenho esse livro em edição digital, em que ele justifica a escravidão dos negros nos Estados Unidos com base nesta maldição. E usa, como eu disse a você, 500 páginas para este raciocínio totalmente furado, mas que funcionou durante muito tempo e ajudou a manter o sistema escravagista nos Estados Unidos. Então, é importante a gente ler a Bíblia com inteligência, sabendo ler a Bíblia. Bem, os capítulos, depois temos o dilúvio, tem uma discussão se esse dilúvio foi universal, se ele foi um dilúvio apenas naquela região. Tudo isso eu também esclareço aqui no livro. E para terminar a nossa estação aqui, ou a primeira parte da estação de Gênesis, eu quero ler o que eu escrevi aqui nesse livro, Guiados pela Palavra, o comentário que eu fiz a Gênesis 1:26, que leio. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Como nos olhamos a nós mesmos? Às vezes, em função da história que temos vivido, nós nos vemos como pessoas sem valor. No entanto, Deus nos vê como homens e mulheres que criou, parecidos com Ele. Nesse sentido, somos como Ele é. Não podemos nos ver menos do que nós somos. Temos que nos ver como nos ensina o poeta bíblico. Deus fez o ser humano inferior somente a Ele mesmo. Ele deu a glória e a honra de um rei, como lemos no Salmo 8:5. A Bíblia nos oferece o roteiro para um autorretrato correto. Primeiro, fomos criados por Deus parecidos com Ele. Gênesis 1:27. Assim mesmo, muitas experiências negativas derrubam nossa autoestima. Devemos ter cuidado para que isso não nos aconteça. Segundo, Deus nos brindou com a capacidade de entender a vida. Eclesiastes 3:11, de modo que possamos enfrentar os traumas, as críticas sem compaixão, as frustrações formuladas nos lugares de nossa jornada e as enfermidades físicas e emocionais que vão nos fazendo minguar. Terceiro, Deus continua trabalhando a nosso favor. João 5:17, pois está conosco e estará até o final dos tempos. Mateus 28:20, para que nós possamos viver de modo que vale a pena, isto é, para a glória, para a alegria de Deus. Efésios 1:2. Assim mesmo, fatores aparentemente alheios à nossa vontade nos oferecem a solidão e o desamparo como as únicas alternativas possíveis, o que não é verdade. Por último, quarto lugar, Deus deseja que tenhamos vidas completas. Romanos 8:37. Para tanto, lega-nos um conjunto de promessas e cuidados nesse sentido. Mais do que isso, Deus luta as nossas batalhas, segundo Crônicas 20:15, e nos supre em tudo o que precisamos, Filipenses 4:19. Na próxima semana eu prossigo falando da segunda parte da estação Gênesis da leitura da Bíblia. Por ora, fique com essa verdade que Deus ama você, porque fez a mim e a você a imagem e a semelhança dele. Bom dia para você, boa leitura da Palavra de Deus.